Então, bom Agora sim. dia, Bom né? dia. Nós estamos aqui dia 25 de julho, domingo. Eu estou recebendo meu irmão Eustáquio para a gente conversar um pouquinho sobre Exu e Laroie. Laroye. É uma alegria te receber sempre. Alegria é minha, minha irmã. Então, seja bem-vindo. Eu tive a oportunidade ontem, queria te contar. Até me lembrei agora, na verdade, que eu queria te contar isso. Porque ontem teve uma live no Caio Souto, Conversações Filosóficas, Sim. com o Fininho. O Fininho, ele é conhecido como o filósofo do cemitério, porque a profissão dele é coveiro, ele é coveiro. E aí eu acho fantástica a trajetória dele, porque ele foi fazer filosofia, se formou na graduação em filosofia, continuou pesquisando, mas nunca largou a profissão de coveiro, né? Eu acho até interessante ele falar assim que ele nunca pensou em ser professor de filosofia porque ele ia ganhar muito pouco. Aí ele fica de coveiro que o retorno salarial é melhor. É engraçado, mas é o que se pode fazer. É engraçado. Mas, enfim, aí ele está sendo muito requisitado agora pelas televisões, pela questão do Covid, da pandemia. E ontem ele deu essa entrevista e eu achei interessantíssimo porque ele estudou os cemitérios, né, alguns cemitérios, e chegou a fazer um comentário incrível sobre o cemitério do Valongo, que um dia nós vamos lá, eu faço questão de te levar, que é o cemitério dos Pretos Novos. Quando os escravizados vinham de África para o Rio e eles chegavam aqui ou muito doentes ou mortos, eles eram enterrados nesse cemitério do Valongo. Um dia eu fui lá, tem uns 5 anos, eu fui fazer um trabalho de pesquisa lá, a convite de um professor de filosofia amigo meu. E aí eu conheci o cemitério do Valongo, que é vizinho à Pedra do Sal. A Pedra do Sal é onde nasceu o samba. E aí o Fininho estava comentando sobre isso, né? Como que é incrível e que a gente ainda não, assim, é triste que a gente não dê valor, o devido valor ao cemitério do Valongo, apesar de haver todo um trabalho de pesquisa da UFRJ, né, para a manutenção desse cemitério, em virtude dos últimos governos, o cemitério está meio desamparado. Mas está lá e basta um pouco de boa vontade para ele voltar a ser um lugar de pesquisa, um lugar de reverência, né? E aí me chamou muita atenção, porque o Fininho, ele é de São Paulo. E aí ele tem uma pesquisa em Kierkegaard, Nossa. né? Assim, eu estava até aqui com o Kierkegaard, que é o livro que ele tem do O Sumo Sacerdote. Eu estudei Kierkegaard um tempo também, e aí eu escrevi um artigo falando sobre isso, né? O sumo sacerdote. Quando a gente está doente, a gente precisa estar doente para conseguir a cura. Então não existe a gente curar sem estar doente. E aí, quando a gente está doente, a gente esquece que existe a cura. E o Kierkegaard coloca essa dialética, né? De que você precisa saber que existe a cura. E isso é parte da filosofia. A filosofia de Kierkegaard começa assim, digamos, né? Que, como se dá a cura, e aí a cura é por Deus. Aí ele coloca lá a totalidade de Deus. O Fininho, na fala dele, colocou a questão do ancestral escravizado, né? De que do negro escravizado, que ele é filho do negro escravizado, e que os ancestrais dele, nossos, né, estão lá com as ossadas no cemitério do Valongo. E que a gente tem que sempre lembrar disso, né, para poder saber do que já passou com o negro nessa terra. Então, eu te convido a assistir, é muito bacana.
é a live do Fininho. Eu vou assistir realmente, e eu estava aqui pensando durante a sua fala em duas coisas. Essa questão do que você falou da morte e da doença em Kierkegaard, é preciso que você adoeça para você ter a cura. Isso me fez lembrar o Obaluayê, diretamente, o Obaluayê, que é um orixá da doença e da cura. A Por isso, Totô. a Totô por isso que ele é tão temido em África. Se evita falar, inclusive, o nome dele entre os iorubás, por justamente temer essa duplicidade da questão doença e cura. E se você estende para o Mulu, que é o Obaluayê mais velho, seria para a questão da vida e da morte. Então, essas duas coisas estão intimamente ligadas, as duas coisas estão intimamente em comunicação. E isso tudo colocado em síntese no cemitério do Valongo, que eu já, de prontidão, já aceito o convite de futuramente, justamente depois dessa pandemia, depois dessa fase de doença que nós estamos a viver nesses tempos de descuidado, vamos dizer assim, político e estatal e tudo mais. Mas eu acho muito interessante esse primeiro ponto, que é o ponto que desses dois pares, e um invade o outro, né? A doença e a cura, a vida e a morte, e isso tudo permeado por essa duplicidade entre Kierkegaard e esse orixá Obaluayê ou Mulu. A outra coisa que eu achei interessante, minha irmã, é a questão justamente da ancestralidade, que é uma coisa que nós sempre falamos, que sempre colocamos, que a nossa ancestralidade, a morte que carregamos, os mortos que carregamos, melhor dizendo, em nós, eles são muito importantes, eles são componentes nossos, eles são partes nossas. E essa origem, que está até no título no meu novo título do canal, né, do projeto, essa minha origem também passa pela origem da morte, ou seja, a origem de onde veio a minha morte anterior. Eu acho que são coisas interessantes para a gente conversar, são coisas interessantes para a gente debater. E eu acho interessante também quando alguém, curioso, que num país como o Brasil, alguém prefira ser poveiro a ser professor de filosofia justamente pela valorização salarial. Ou seja, e, nesse, e nesse meio tempo, só para concluir, eu deixo só a frase do Camus, né, quando ele falou do suicídio, mas eu vou estender para a morte, que é a questão que é o verdadeiro problema filosófico. E também eu acrescento que, nesse caso, no Brasil, é também um problema econômico, um problema financeiro. E isso tudo tudo muito peculiar no Brasil. Com certeza. É uma missão, a gente pode dizer até uma missão divina, né? Ser professor no Brasil é uma missão divina, né? Você conseguir, né, se sustentar com o salário mínimo e com essa dedicação que a gente sabe que todo professor, toda professora realiza, né, em sala de aula. Então, assim, eu achei interessante do seu retorno, porque é o seguinte, o Fininho não chegou a falar em Kierkegaard, mas de alguma forma, na fala dele, a gente podia, para quem é filho de santo, né, ficar atento para a presença de Obaluauê. Mas por uma coisa que é a presença, né, essa possibilidade de o pé no chão. Obaluauê, como Deus da cura, né, ele tem esse chamado, né, esse chamado que é essa coisa que a gente tem no Brasil, sobretudo, que é a possibilidade da gente estar atento a entidades que nos são superiores e nos curam sem que a gente mesmo saiba, né? Às vezes a gente não tem, como se diz, a consciência disso, mas se vai dando a cura. Eu queria te perguntar uma coisa.
sabe, Eustáquio, que é com relação a essa, porque o seu percurso enquanto filósofo, ele tem uma trajetória na linguística, né? Estudou. Sim. E aí eu acho fantástica, desculpa, essa possibilidade de estar atento às palavras, né? Atenção às palavras. Por exemplo, quando a gente fala xaxará, né? O próprio falar, a própria palavra já convoca aquilo que ela propriedade dela, né? Que é a limpeza, a purificação, xaxará, já vai limpando, né? Eu acho fantástico isso, de poder ter atenção à sonoridade da palavra e à propriedade que ela tem, como que ela pretende, né? Como que ela consegue realizar aquilo que ela é. Parece que a composição da palavra já realiza o que ela pretende realizar. Minha irmã, eu só queria deixar claro que quem for assistir depois e reparar que a irmã falou no começo, a Fabíola, que a gente está falando de Exu, a gente está falando de Obaloaiê, de Kierkegaard, mas não se estranhe, porque Exu é justamente isso, a palavra. Então não há nada mais próprio de falar de Exu do que falar através e a partir das palavras. E assim, eu só queria voltar um pequeno ponto da minha graduação lá atrás, em filosofia, que foi quando eu decidi estudar a questão da filosofia fazendo referência à linguagem. E pode até parecer curioso, mas um livro que me fez fazer isso foi um livro da editora Martins Fontes, do São Tomás de Aquino, que foi agora não me Verdade e Conhecimento, que são, entre os dois textos, que são Questões sobre a Verdade e Questões sobre o Conhecimento, tinha um pequenino texto, que era a diferença da palavra de Deus e da palavra dos homens. Foi esse texto, lendo esse texto, que me fez colocar o percurso da linguagem, ou seja, assumir o percurso da linguagem. Aí eu fui percorrendo várias formas de pensar a linguagem, a forma fenomenológica, a forma da lógica linguística e tudo mais, até chegar a essa centralidade da palavra, porque se nós prestarmos e atentarmos ao fato, sempre a gente faz coisas com as palavras, para parafrasear o texto do Austin, e a palavra faz coisas conosco. Quando a irmã citou o xaxará, realmente a própria palavra xaxará parece que já purifica. Já é uma palavra que em si só carrega sua essência. É como a irmã sabe muito bem, como uma estudiosa da filosofia antiga, principalmente greco-romana, não é? Mas não só filosofia greco-romana, que as palavras gregas elas são conhecidas por terem um conceito nelas mesmas, né? Por exemplo, a própria palavra filosofia já é por si só o conceito da própria do que é o próprio entendimento da filosofia. Mas eu amplio esse leque, por exemplo, a palavra iorubá xaxará, a palavra iorubá obaloaiê, por exemplo, o rei da terra. Eles o simbolismo está todo aí. E tudo isso voltando a falar o que eu comecei, tudo isso é Exu, tudo isso parte de Exu, tudo isso é um movimento, porque eu entendo a palavra como um movimento que vai tanto de um movimento físico, de pronunciar, um movimento fonético do nosso corpo, uma coisa orgânica, quanto um movimento semântico, um movimento espiritual, por que não? Porque isso mexe com centros e esferas espirituais, isso também mexe com o cosmos, mexe com o caos, ou seja, a palavra ela é simplesmente aquilo que para mim é o alicerce do mundo. Eu acho que sem a palavra, e eu não falo aqui somente palavra escrita ou palavra dentro de um idioma, sabe? Eu estava
fazendo um curso, minha irmã, de antropologia, e tem uma autora de antropologia, uma antropóloga americana chamada Catherine Denham, que ela estudou o voodoo haitiano. Inclusive, ela se iniciou no voodoo haitiano. Olha só, e a gente estava na reunião do Projeto Raízes, eu fiquei pensando justamente nisso, porque com a crítica que o Frantz Fanon faz das mulheres haitianas negras que elas ignoram os homens negros, a gente tende a falar, não, as feministas falam, não, o Fanon ele é machista porque ele condena as mulheres quando ele não sabe do que essas mulheres passam. Mas, de fato, o que a gente tem? Que a obra do Fanon toda, ela é feita com base no elogio de uma sacerdotisa, que às vezes a gente lendo a obra do Fanon, a gente vê, não, ele conheceu aqui uma Pítia, né? De vez em quando ele fala Pítia, ele fala até a palavra grega. E depois ele fala do voodoo, né? Que aí a gente vê, poxa, que a base ali está um grande elogio ao feminino, mas que ele não traz à tona porque eu não sei, eu acho que é uma questão, inclusive, da mística, né? Do que a gente aqui no Brasil chama de candomblé, e lá no Haiti tem outro nome, né? É interessante isso. O Januário Garcia, que o Baluauê o tenha, né? Ele fez é, ele fez esse livro Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Como que as religiões de origem africana, em cada um desses países, recebeu um nome. Então, a gente tem lá na Argentina o candomblé, mas lá não tem o nome candomblé, é outro nome. Então, candomblé é só aqui, no Brasil. E aí, por que eu estou falando isso? Ah, porque o voodoo lá são as mesmas entidades, digamos, né? Mas que cada país vai dar um nome. E é interessante isso estudar, né? é muito interessante mesmo. E é um ponto muito interessante mesmo, essa questão de. E tem também a ver com a geografia da escravização, do tráfico negreiro e na disposição que essas pessoas de várias regiões em África elas foram sendo trazidas para cá, para o continente americano. Mas foi muito pertinente a sua observação, porque é isso. Os nomes, às vezes, por exemplo, até dentro do Brasil há essa diferenciação. Eu conheço tem uma amiga minha do sul, do Rio Grande do Sul, que ela é do Batuque, gaúcho, que cultua os orixás da mesma forma que cultua o candomblé tradicional, mas tem diferenciações em dias de culto, tem diferenciação, por exemplo, para a própria Exu, que é o Exu Bará, que eu até queria falar dele daqui a pouco, se a irmã permitir. E também o Xangô aqui pernambucano. E o que é que diferencia o Xangô pernambucano, que também cultua os orixás, do candomblé tradicional das nações que foram para o Rio, que foram para a Bahia? É a junção no culto, a junção no culto do candomblé aqui em Pernambuco de elementos da Jurema, por exemplo, da Jurema Sagrada, que tem tudo a ver com o culto da caboclo, que tem muita presença aqui em Pernambuco, tanto presença espiritual quanto presença física. Ou seja, esse elemento de comunicação entre os indígenas originários aqui de Pernambuco, os tupinambás que tinham na costa aqui de Pernambuco, também os indígenas que agora me fugiu o nome, mas que são bem caetés, que eram tradicionais aqui em Pernambuco e não existem mais por aqui, com esse tráfico negreiro que veio de vários lugares de Angola, da nação Cabinda, da nação Benguela, que tiveram para cá. E tudo isso misturado, o culto à Jurema Sagrada,
o culto o candomblé da nação Queto, misturado com o culto ao candomblé da nação Angola, isso faz com que você tenha uma diferença na palavra, inclusive na palavra de culto. Na palavra de culto. E que muitas pessoas pensam que a palavra, tomando a palavra como fundamento de entendimento da espiritualidade e da religiosidade afro-brasileira, a gente vai ter um manancial enorme. A gente pode ter uma conversa de 10 horas, 15 horas, tranquilamente, porque é um tema fantástico. E só para concluir, antes que a minha memória me traia, a Catherine Dunham disse que a iniciação que ela fez, várias iniciações que ela fez no voodoo do Haiti, para imersão, esse mergulho dela, ela não quis fazer uma coisa simplesmente para ter uma tese. Ela quis fazer uma coisa para viver e vivenciar, porque é assim que ela via o fazer antropológico, aquela questão de entrar no campo. Né? Então, ela disse que o ritual, que é o ritual que o candomblé tem, a gira do candomblé, os xirés do candomblé, e no caso do voodoo, os rituais do voodoo são, para ela, teatros sem palavra. Eu achei genial essa definição que ela deu, que a Dana deu, que é onde não tem palavra, no transe do orixá, no transe da entidade, da divindade, também há palavra, que é a palavra espiritual, ou seja, a palavra está até no silêncio, a palavra está até na ausência de palavra, na ausência de voz. Então, por isso que eu acho que a palavra esse centelho de Exu que criou o mundo, esse movimento de Exu que criou o mundo. A sua fala é muito pertinente e eu saúdo, né, essa colocação de que tem algo para além da palavra, o que não faz com que a palavra não tenha sua importância. Né? O irmão lembrou dessas pesquisas que eu realizo sobre a Grécia Antiga, e aí na questão da filosofia antiga a gente tem esse debate, né, já de muito tempo, que é a questão da relação entre palavra e a coisa, né, entre ideia e fenômeno. Que a princípio, a partir da obra de Platão, a gente teve essa cisão entre ideia e fenômeno. E esse é o problema da filosofia, né? A gente sempre retorna a essa questão no sentido de esclarecer, afinal de contas, qual é a relação entre ideia e fenômeno, entre coisa e palavra. No âmbito da obra de Platão, ele coloca que é preciso, para que exista, para que se possa fazer filosofia, a homologia, que é a palavra homo, o mesmo, e logos, de linguagem. Então, para que a gente possa fazer filosofia, a gente precisa se sintonizar numa mesma linguagem. Né? Se eu falo abacate e você fala uva, a gente não vai fazer filosofia. Você fala abacate, eu entendo abacate. Você fala árvore, eu entendo árvore. Né? Você fala atotô e eu entendo saudação ou baloauê. Senão a coisa não vai para o caminho. Mas, apesar essa sintonia, né, que o Platão nos convoca a colocar como mais importante, talvez, da filosofia, né, lá na República, no Meno, no Gorgias, são obras que ele convoca a essa necessidade de que a gente fale do mesmo, senão a iniciação à filosofia não vai se realizar, né, não vai ser possível. No âmbito das culturas africanas, se dá diferente. Porque, acredito eu, posso estar errado, que né, no Platão a gente tem toda uma discussão entre doutrinas escritas e doutrinas não escritas, né, sobre a pesquisa do que estava além da palavra. Platão falou ali tudo, na obra dele ele falou tudo, ou a gente precisaria de um conhecimento sobre o que não está escrito, que ele não colocou na obra. Eu sou muito reticente, né, sobre essa questão. Acredito eu que tudo que ele vivenciou, ele colocou na obra, só que a gente é que é limitado e não consegue chegar lá. Porque até essa questão, ele faz o elogio da cultura egípcia, no Timeu, né? Se a gente for ver
lê com lupa a obra de Platão, ele até afirma que as coisas mais interessantes em matéria de conhecimento ele deve às mulheres, às sacerdotisas e ao povo egípcio. Então, isso que a filosofia contemporânea, aqui no Brasil, a filosofia africana, está conseguindo realizar hoje, Platão conseguiu já, né? Platão, ele fez isso. O problema é que a gente tem um cânone engessado. Então, para a gente conseguir fazer o que Platão fez, que é o elogio às culturas africanas, ao Egito, o elogio às sacerdotisas, como talvez o Fanon tenha conseguido, e aí eu vi isso, né? O elogio que o Fanon fez à Pitya do voodoo, né? Acredito eu que é isso, que no final a filosofia ela vai se realizar, esse saber, né, que parte do não saber, sempre que houver respeito ao feminino. Se você tiver respeito ao feminino, a coisa vai. Né? Pode ser até sem palavra. Né? Você não precisa de palavra, contanto que você consiga respeitar o feminino. Então, assim, acredito eu que todos esses povos da América que conseguem ainda reverenciar, que tem esse lugar, né, de abertura ao sagrado africano, esses povos, nós, né, nós fazemos filosofia, sim, e a partir não da palavra, eu acho, né? Eu acho que é a partir de um lugar de resistência. É de uma certeza de que há um processo de destituição do conhecimento desses povos que a gente vem lutando mais de 500 anos para conseguir manter. E é sempre a mesma coisa. A gente resiste e aí a gente agora, por exemplo, né, que a gente tem que estar um pouco escondido, não pode ficar dando bobeira, né? O processo de destituição do conhecimento sagrado, né? Ele está sob aquela coisa, né? Eu gostei muito da fala de um professor americano até, que ele falou o seguinte: olha, sempre foi assim. Nos Estados Unidos foi assim. Quando o movimento negro conquista direitos, 5, 10 anos depois, vem o ideário de reforma, né, de apagar as conquistas que foram realizadas. Então, ele coloca, não, o Trump foi isso. Quando o movimento negro conseguiu ter direito à palavra, conquistou as cotas, né, que eu acho tão importante, cotas na política, cotas no Senado para as pessoas do movimento negro. Quando o movimento negro conquistou isso, imediatamente, 5, 10 anos depois, veio a contra-reforma, tentando inviabilizar todas as conquistas que foram realizadas. Então, assim, é luta, né? É luta, é resistência, e aí acho que justamente é uma coisa que está além da palavra, justamente pela certeza de que, à medida que a gente conquista direitos, a gente vai incomodando, né, aquelas pessoas que são privilegiadas por um passado escravocrata, por estarem sempre submetendo outras pessoas à escravidão, né, seja pela lei, seja contra a lei, porque eles continuam escravizando contra a lei mesmo, e faz parte desse nosso trabalho conseguir manter essa linha de frente na resistência, né, salvaguardando sempre a alegria que é poder estar sintonizado com esses saberes, né, de origem africana, de origem indígena. Então, eu saúdo a sua fala. E eu saúdo de volta a sua e aproveito para fazer uma segunda saudação, porque é muito pertinente você falar nisso hoje. Nós estávamos para falar de Haiti, de América, porque hoje é o dia 25 de julho. Entendeu? Então, eu acho que fica aqui a lembrança desse dia e da memorização desse dia. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do feminino que você trouxe de Platão, muito, muito interessante,
e muito curioso que isso não seja objeto de estudo nesse cânone filosófico, sabe? A presença do feminino em Platão não é um objeto comum de se ler, não tem muitas investigações, e eu saúdo também a sua pesquisa nisso, a sua iniciativa de ver isto, que é uma coisa tão importante. Eu acho que o filósofo, além de ser aquele que ama a sabedoria, ele é aquele que enxerga o caminho para esse amor, sabe? E o caminho está em ver a palavra, seja ela uma palavra escrita ou não. E você enxergar a palavra, respeitar a palavra. Eu acho que isso faz com que você ame a sabedoria. Eu acho que isso é um princípio para se amar alguém ou algo, é você respeitar esse alguém ou esse algo. Eu acho que é o primeiro princípio. E não colocar regras e estipular normas e dogmas antes de sequer se debruçar sobre a questão. Outra coisa, é muito interessante a questão da palavra feminina para o africano, o feminino para o africano. E eu me lembro da Yami, da grande mãe, que é uma palavra tão forte que não deve ser pronunciada, o nome específico não pode ser pronunciado por um homem sem que ele, se estiver sentado, se levante, ou sem que ele, se estiver em pé, faça uma reverência. E nunca à noite. Ou seja, o poder feminino, o feminino, a palavra nem se diz. E já se tem a força dela, o poder que ela emana. É essa palavra do não dito, essa palavra, esse caminho entre o não dito e o dito. Esse percurso que muita gente esquece. Por exemplo, eu estou a pensar numa palavra, eu estou a sentir uma palavra, porque as palavras são sentidas também. Eu estou a sentir a palavra na pele, eu estou a sentir a palavra no arrepio, eu estou a sentir a palavra, o gosto da palavra, vamos aplicar essa sinestesia à palavra, e esse percurso que eu tenho entre pronunciá-la, entre pensá-la, imaginá-la e ela se concretizar, esse se fazer no mundo, que é o mais interessante e que é o mais esquecido, o mais omitido nesse caminho todo. Então, eu concordo contigo que essa questão do que se Platão disse algo que não foi escrito, ela é segunda, é secundária. Vamos até o que foi escrito por ele, que já é muita coisa, como você mesma disse, que já tem muita coisa que não é lida, porque é um processo interessante esse, né? As palavras também devem ser lidas quando são ouvidas, lidas quando são sentidas, e não adianta eu escrever uma palavra, como eu escrever a palavra, por exemplo, filosofia, ou eu escrever a palavra, por exemplo, Oxum, sem ter um significado, como a irmã falou um pouco anteriormente, sobre não adianta você falar abacate e eu pensar ou falar uva ou goiaba, porque isso só vai dar uma salada de fruta e não uma compreensão, uma comunicação. E se Exu é o senhor da palavra, da mensagem, ele é senhor da comunicação, logo ele é senhor do processo inteiro. Não só do processo de dizer, mas do processo de se entender, do processo de se comunicar. Eu acho muito pertinente o que a irmã falou. É muito interessante essa questão de ver, por exemplo, o Egito em Platão, essa dívida com o Egito. O Egito é muito rico. Eu nem me atrevo a pensar qual é a influência, o tamanho da influência do Egito em toda a produção intelectual que nós temos hoje, seja uma influência direta ou indireta. Eu só me atenho a dizer, minha irmã, que é uma coisa que eu citei num dos vídeos que eu fiz para o meu canal, que há uma ligação forte entre o Egito antigo e o Yorubá, que eu achei eu estou tentando fazer algumas investigações a mais nessa questão, e inclusive com algumas divindades que são
equivalentes. Por exemplo, muitas das funções de Exu são funções de Anubis também, de ser mensageiro dos mundos, de estar entre um mundo e outro, sabe? E levar essa palavra e pesar o coração da pessoa com a pena de Maat na balança. Eu acho essa figura linda. É uma palavra linda, essa palavra do Egito Antigo. E eu acho muito pertinente também ver essas, por exemplo, tem palavras da língua egípcia antiga que têm equivalentes na língua iorubá. E outra coisa, antes que eu me esqueça, às vezes a minha mente funciona por episódios mentais assim meio que caóticos, aí eu fico falando as coisas à medida que elas vêm à mente. Até peço desculpas às irmãs se ficar meio que parecendo um quebra-cabeças, mas Não pode. E você pode falar do jeito que vier, pode falar. Às vezes até melhor. pois eu acho, pelo menos é um método que eu conheço bem, né? Digamos assim. Inclusive, tem palavras que são conhecidas da língua iorubá, que são da língua egípcia, e a língua iorubá, o que a irmã tinha falado sobre a questão do dito, não dito, da palavra pronunciada ou não. Na cultura iorubá há essa distinção do escrito e não escrito também, essa discussão acerca disso. Tirando o corpo de Ifá, o corpo poético de Ifá, o corpo doutrinário de Ifá, que é escrito, 90% do conhecimento espiritual, cultural iorubá, ele é de tradição oral, de tradição e transmissão oral. Ou seja, a palavra que passa para outro a partir de alguém que porta a palavra, que passa a palavra, que é o griot. A figura do griot, tão comum em África, o contador de histórias, o contador de Itã. Então, isso veja só como é a riqueza da palavra. A gente começa a falar da palavra e não acaba mais, porque eu viajo para o Egito, eu viajo para as páginas dos diálogos platônicos, eu viajo para os textos de Kierkegaard, que a irmã citou, eu viajo para as conversações filosóficas com o Fininho, eu viajo para o Xaxará de Obaloaiê. Isso é a linguagem. Eu entro nos grandes rios e até faço uma menção, uma saudação maravilhosa à sua contribuição com o Guimarães Rosa Caboclo. Essa foi maravilhosa, e essa ideia e colocar o Exu aí também foi fantástico. Então, isso também tem a ver com navegar pelas veredas do Guimarães, pelos sertões do Guimarães, e navegar pelos rios das alegorias platônicas também, e navegar pelo grande rio Nilo, o grande rio da origem do mundo para o egípcio, para o quemético, e desaguar nas águas de Oxum, quem sabe. Ah, que lindo! Maravilha! Assim, sem dúvida a gente poderia ficar conversando aqui mais 10 mil anos, né? E eu ia ficar feliz. Assim, a sua fala me convida a pensar justamente, genial a sua pesquisa sobre a relação entre o Iorubá e a cultura egípcia. Justamente o que eu posso apontar sobre isso é essa genialidade que o Platão nos convida a enxergar no Timeu sobre algo que as pesquisas da arqueologia, somente hoje, e até acho que até vai demorar um tempo para conseguir chegar, que é a respeito de quando começou essa relação do ser humano com o sagrado. Eu achei muito engraçado porque ontem eu estava lendo o fundador da arqueologia brasileira, que é considerado assim, né, o fundador, que é o Peter Lund. Peter Lund, inclusive o Lundu, né, o Lundu a gente
fica pensando qual vai ser essa relação. O Guimarães encontra a relação entre o Lund e o Lundu, não tem problema nenhum, e ele saúda a rainha Lundu, o rei Lundu, e fala que está tudo no mesmo âmbito. A gente sabe que o Peter Lund veio aqui no Brasil, no século XIX, e aí começou na Lagoa Santa as pesquisas dele, encontrou ossada, né, de animais pré-históricos, essa ossada que ele mandou para Dinamarca, e aí talvez por isso hoje a gente ainda possa ter acesso a como é que é, o bicho preguiça gigante, tem assim, né? E aí quando ele encontrou seres humanos, ele não conseguiu continuar a pesquisa dele porque ele se surpreendeu com a datação histórica. Ele compreendeu que poderia ter existido, junto com a preguiça gigante, os primeiros hominídeos. E aquilo, encontrar isso, a princípio, né, essa interpretação corrente, que quando ele encontrou isso foi de encontro, foi contra, de tal forma, a leitura que ele fazia da Bíblia, que, segundo a doutrina que ele conhecia, que era o protestantismo, o ser humano teria se tornado, digamos, humano, graças a Deus, aquele Deus, né, que é o do Evangelho, em 5.000 anos antes de Cristo. Aí o ser humano foi atingido, né, pela revelação divina, e aí, junto com Moisés, né, tem essa leitura de que aí que conheceu a história. E aí, quando ele encontrou aquilo e poderia ser 10.000 anos antes de Cristo, e olha que essa pesquisa é primeiro arqueólogo, né? 10.000 anos antes de Cristo já teria seres humanos prestando reverência ao caboclo, a cabocla lá, em Minas Gerais, ele ficou estupefato. Ele ficou estupefato. E aí ele parou de pesquisar. Ele falou, não, isso aqui ele não conseguia mais pesquisar e parou de fazer ou arqueologia, parou de pesquisar as ossadas. E hoje a gente compreende assim que o candomblé, as últimas pesquisas nos levam a crer que o candomblé, digamos, né, essa reverência aos orixás, ela começou em cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Essa arqueologia que se detém a pesquisa de quando começou os primeiros rituais, né, para os orixás, que a gente não sabe se era a deusa, se era a Deus, mas a gente sabe que era uma reverência ao sagrado. Começou, então, cerca de 10.000 anos antes de Cristo. E Platão fala isso. Platão, no Timeu, fala, não, começou o ritual sagrado, começou em 9.000, aí ele fala até 9.900, tem um nome, o número exato que ele coloca, 9.900 anos antes de Cristo, no Egito, e ali no Mar Morto, né, nesse meio que foi, digamos, o sítio da morada de uma reverência que começava pela dança, pela culinária, né, e aí pelo transe, né, você tem a questão do transe aí, que é o que distingue, talvez, né, os primeiros cultos, que a gente pode dizer, não, isso aí tem orixá, é porque tem o transe e porque tem ali o santo baixando. Eu sei que eu gosto muito da pesquisa desse autor aqui, que é o Alberto Mussa. Olha que interessante, o Alberto Mussa, ele a formação dele, que sensacional. Ele é poliglota, estudou muito árabe, estudou Yorubá, né? Ele escreveu um livro que chama Elegbara. Elegbara aqui, ele estudou. E aí eu convido o irmão a ler. É uma leitura que é ficção, mas como o Alberto Mussa, ele é Ogã, né? Ele tem formação no candomblé, aqui no Rio, eu quero até encontrar aqui a formação dele. Em 1980, eu estava nascendo, e aí o Alberto Mussa assumiu o cargo de Ogã no terreiro de Umbanda de Caxambi, aqui no Rio. E aí, para você ver, já vai para 40 anos que ele é Ogã do terreiro Caxambi. E ele tem, nesse livro, A Origem da Espécie,
ele vai defender o argumento de que, na verdade, o ser humano só se tornou ser humano em função dessa reverência que começou, pode ter começado há 50 mil anos antes de Cristo. E aí ele pesquisa, não, na verdade foram 200 mil anos antes de Cristo, que a gente não tinha a propriedade de comer comida cozida, porque não tinha encontrado fogo. Não tinha encontrado fogo ainda para poder cozinhar comida. E aí a gente não tinha essa arcada dentária e a estrutura do corpo anatômica, né, que permite hoje a gente absorver mais nutrientes. E aí a gente come só de vez em quando. Já tomou café da manhã, Eustáquio? Não. Então, você nem tomou café da manhã, mas você está aí vivo, super atuante, conversando, né? Então, você nem precisou se alimentar e você está aqui já conversando com a gente. Isso só é possível porque a gente tem um corpo que permite a gente ficar sem comer. Porque a gente come um pouquinho e já absorve todos os nutrientes de que a gente vai precisar ao longo do dia. Então, essa dinâmica, segundo o Alberto Mussa, se dá a partir do momento que o homem descobriu que pode cozinhar a comida e aí a gente pode absorver mais comida e aí se deu a transformação anatômica que hoje a gente pode ter, assim, esse sossego, né, que a gente tem aqui, de estar conversando, e a gente pode dar prevalência à linguagem. Então, assim, aí ele coloca, não, porque foi justamente, o fogo veio junto com os rituais e o fogo vieram junto. E aí foi, a suposição é que é um absurdo a gente considerar que a partir do instrumento que houve a música, que o primeiro instrumento foi a voz, que a partir do momento que houve a voz, né, se os animais, os passarinhos piavam, o ser humano, esse homo que não era sapiens ainda, com certeza ele tinha sua forma de piar, né, que era através da voz, e isso já era música. Então, ele nesse trabalho, assim, ele vai a fundo, né? Eu admiro muito, porque eu acho que é revolucionário mesmo, esse modo de pensar, quer a gente admire como filosofia ou não, ele não faz questão de se nomear como filósofo, né? Ele é humilde e faz essa questão que ele fez uma pesquisa como, digamos, arqueólogo amador, né? Mas que tem aí a chancela de Viveiro de Castro, né? Viveiro de Castro faz uma reverência aí ao livro, e nessa condição, né, de que eu acho sensacional essa postura de pensar que tudo que a gente tem em matéria de natureza só surgiu a partir de uma reverência que o ser humano, antes mesmo de ser humano, aprendeu a fazer dessas entidades que, na verdade, nos comandam sem a gente saber. Nós que prestamos reverência à natureza. Mas você me fez agora fazer uma viagem no tempo, várias viagens no tempo. E eu voltei lá de novo para minha graduação. Quando eu sempre me pegava com o seguinte dilema: eu vou preparar a minha apresentação para os encontros, para os projetos de iniciação, essas coisas todas, ou eu falo de improviso? Aí eu decidia, eu vou preparar a minha fala, a minha comunicação. Eu preparava tudo que estava disponível no momento, e quando chegava na hora, diante dos colegas, dos professores que estavam ali a avaliar, eu olhava para um lado, olhava para o outro, dava bom dia ou boa tarde, e simplesmente ignorava o que eu tinha planejado e falava de improviso. Então, essa sempre foi o meu dilema, e eu sempre escolho pelo mesmo lado. Parece que é aquela coisa que você sabe, o Garrincha, que sempre driblava para o mesmo lado. É a mesma coisa. Muito pertinente. O trabalho do Mussa é muito interessante. Eu já comecei a ler o livro dele, Elebará. Eu tenho aqui comigo.
é muito interessante. O senhor do lado esquerdo. Exatamente, é uma coisa muito interessante. E outra coisa do Elebará, que eu até comentei contigo em outra oportunidade, quando estávamos a conversar, é que nada mais. São dois momentos que nós podemos diferenciar. Tanto é o sincretismo, né, que é essa questão de você colocar elementos de diferentes religiões num ponto só, seja por conta do momento histórico ou da questão cultural, e tem a síntese também, não é? É quando você tem elementos de diferentes culturas assim, são sintetizados num elemento só. E o Elebará é um deles. Por quê? Porque ele é um orixá, enquanto Exu, ele é um Vodú, ele é um Inquice, Lebá, Nzila e por aí vai. Todos eles sintetizados na mesma função e todos eles ainda pecam porque não falam ainda o suficiente sobre a grandeza de Exu, sabe? Eu acho que é muito interessante essa ideia também. Eu queria trazer essas duas observações para voltar para outra questão sobre essa questão dos 10 mil anos, que eu acho interessante, que é trazer um elemento de culto que acontece na cidade mítica de Ifé, que para o Yorubá é a primeira cidade do mundo. Existe em janeiro um ritual feito para o Batalá, de criação do mundo. E há uma questão peculiar que acontece nesse ritual, que é o que eu queria trazer para cá, que não tem nada a ver com. Eu acho que o Peter Lund teria, eu acho que, problemas de convulsões e problemas mais sérios ainda se tivesse notícia disso. Reza um Itan, que aí não se, quando a realidade da palavra se mistura com a fantasia. A irmã vai entender bem o que eu quero dizer. Reza o Itan e Oxóssi, Okearô, quando foi se encantar, ou seja, quando ele foi perder a questão humana, né, a sua vida humana, ele simplesmente cavou um buraco no chão e ia se colocar nesse buraco no chão e pediu para ficar com a cabeça do lado de fora, porque a cabeça é o Ori e o Ori é aquilo que tem que ser preservado. Essa era a mensagem de Oxóssi. E assim foi feito. O que aconteceu, minha irmã, é que, segundo esse Tan, o corpo de Oxóssi foi, foi misturado à terra, né, normalmente, mas a cabeça se preservou. A cabeça se preservou, ela se petrificou com o tempo, passando por vários processos físico-químicos, né? E até hoje, os Yorubá, o culto Yorubá da cidade de Ifé, faz o translado da cabeça de Oxóssi todo janeiro, de onde ele foi, enterrou o próprio corpo, até o templo, o lugar de culto de Obatalá. Ou seja, é quando a cabeça de Oxóssi vai de volta à casa do pai Obatalá. É simbólico, e isso é feito todos os dias da primeira metade de janeiro, na cidade de Ifé, com a presença do rei de e isso tudo, mesmo, muito antes desses 5 mil anos estipulados, né, pela tradição, pelo tudo. Veja, nós temos uma riqueza tão grande de cultura iorubá, e Oxóssi não é o primeiro orixá, ou seja, Oxóssi já viveu em época que outros orixás já existiam enquanto orixás. Ou seja, é uma riqueza, uma multiplicidade tão grande que escapa essa medida, essa cerca colocada dos 5 mil anos. Eu não quero com isso ofender aos irmãos cristãos, não é isso, a minha intenção não é essa. É só querer expandir a questão do conhecimento tão complexo que é essa questão da nossa civilização
da nossa presença, a questão da palavra que a irmã colocou, a palavra, antes mesmo de ser uma linguagem determinada por um alfabeto, determinada por uma construção de vários sentidos dados a cada som, primeiro vem o som, primeiro vem o movimento, a vibração, como a irmã muito bem falou, a voz enquanto instrumento musical. Eu costumo dizer, minha irmã, que Exu Lalu tocou a flauta e o ser humano respondeu com a voz, sabe? Então, aí fez a primeira orquestra sinfônica, digamos assim, da existência humana, que é essa resposta humana, a resposta também das outras espécies vivas, à flauta de Exu Lalu. Eu acho isso muito rico, eu acho isso muito interessante. Ou seja, a palavra, ela, antes de ser palavra determinada enquanto idioma e etc e tal, quanto dicionários, léxicos e essa coisa toda, é música. No princípio era música. Eu acho que essa é a grande ideia que a gente tem que ter. No princípio era a música de Exu, a música da flauta de Exu. O movimento do som fez a palavra, e aí nós temos diversos ritmos, diversas batidas, que vai bater no agogô, que a irmã falou uma vez, o som do agogô, o som do corpo, o corpo que fala, o corpo que mexe, o corpo que é a linguagem. Laroyê. Aroie. Ok, Arô. Ok. Eu vou ter que ir, mas eu não posso deixar de terminar a nossa conversa sem saudar essa possibilidade de compreensão, né? Assim, eu acho sensacional, porque no Brasil a gente tem essa consciência, né, de que aquelas pessoas que fazem reverência às culturas de origem africana, nós estamos em minoria esmagadora, né? A gente tem eu vi é menos de 1% da população. Mas sem dúvida nós somos os mais aguerridos. E aí, quando a gente tem, por exemplo, o Paulinho, né? O Paulinho lá no jogo da Copa, e aí ele fez um gol e abriu a flecha, né? E falando, não, saudando Oxóssi, o Kiarô, o orixá de uma flecha só, que com uma flecha só ele livrou do feitiço, né? Isso. A Abel querendo dizer bom dia. Diz bom dia, Abel. Bom dia. Ela de Exu, né? A gente estava falando, né? Oxóssi cuida dos passarinhos, Exu cuida dos gatos. Olha ela aí, isso, prestando a reverênciazinha dela. E aí, eu acho interessante, sabe, irmão, que essa questão... Ontem eu estava dando uma aula sobre Hegel, e aí o Hegel tem toda uma presunção, né, da questão do espírito absoluto, né, que eu acho sensacional também, mas que eu fui convidada a pensar, olha, e foi um passarinho que me chamou a atenção para isso, né, de que o espírito absoluto nessa terra brasileira foi Guimarães Rosa. E pelo seguinte, não tem como o filósofo ele se encontrar filósofo sem conhecimento da linguagem dos animais, né? E os animais nos ensinam muito. E aí, no caso, a conversa que o Guimarães mantinha com os animais, ele trouxe para a obra dele. Então, quando você está assim, às vezes, né, sem conhecimento sobre um terreno, e você presta atenção para os passarinhos, você já pode saber se aquele terreno ele é seguro ou não, se ele tem ali a possibilidade de um conhecimento ancestral ou não. Assim como se você está no terreno e os gatos estão de um determinado modo, você pode ter o conhecimento sobre se aquele lugar, a onça, né? Em que medida a onça? O Alberto Mussa tem um livro, Meu Nome é a Onça, né? Que é essa reverência à pagelança que tem na onça o animal mais evoluído em matéria de sabedoria.
Oxóssi caçador, né? O diálogo que ele mantém ali com os animais não é menor do que o próprio diálogo que Exu realiza com os felinos. Então, assim, então essa síntese, esse sincretismo, essa palavra que nos convida à fantasia, sem perder o pé no chão, eu saúdo e eu quero convidar, né, a todo mundo que está assistindo a continuar essa conversa que a gente vai manter no grupo de estudos. Quer falar um pouquinho sobre o grupo de estudos? Irmã, só me dê um instante para falar que a irmã começou a falar da questão de dar compreensão, e esse é exatamente o significado da expressão La Royer. Dá-me a compreensão e eu te dou meu respeito, Exu. La Royer, Exu, Mojubá. Sim, um grupo que a irmã me faz um grande prazer de participar e participar ativamente, que é um grande prazer sempre recebê-la. O grupo de estudos Asile Yango vai começar em agosto, no próximo mês. Pretende ser quinzenal e nós temos como objetivo fazer com que essas discussões sejam mais vistas, fazer com que essa conversa que nós estamos tendo aqui tão leve e tão interessante, com o pé no chão, mas também sobrevoando todo o Orum, sabe, a partir da palavra que vai viajar por vários cantos e recantos do universo. Essa é a vantagem de você ter a palavra, e quando você tem a palavra cantada do sertanejo, né, também, a palavra cantada do cará, do sertão, a palavra cantada do gavião, a palavra cantada de todos esses animais, até mesmo o som do silêncio. Isso faz com que a gente tenha uma riqueza e procure nossas origens nisso, que a irmã muito bem falou, nossas origens em contato com a natureza, porque somos da natureza e na natureza. Então, esses são também elementos do grupo, do projeto, do grupo de estudos, e esses são elementos que, como esta conversa, que tanto me apeteceu, para usar uma expressão bem portuguesa, ter, como sempre, as conversas que tenho com a irmã são sempre assim ricas e produtivas. Então, nós temos esse grupo para poder dar voz a essas várias pluralidades, essas várias palavras e da cultura africana e da cultura dos povos originários e da cultura da junção dessas duas culturas, que é a cultura cabocla, e tem na irmã uma grande representante também. Então, esse é o projeto Asile Yango, que só para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo, é uma expressão swahili, que é um idioma falado na África Oriental, né, na Tanzânia, no Quênia, etc. e tal, que quer dizer minha origem. Então eu convido todos a voltar, todas e todos a voltar para suas origens. E cada vez que fizermos isso, vamos descobrir que, mesmo que nós nos consideremos não negros e não indígenas, nós somos também, por conta das nossas origens e nossas ancestralidades, que são, como a irmã bem falou, milenares. E essas são questões que eu convido a todos e todas a participar desse curso. Também convido as pessoas a acompanharem o canal da Caboclo, as iniciativas que ela tem, riquíssimas, como essa conversa que ela teve sobre o Guimarães Rosa, que ela citou aqui. Ela tem uma tese sobre isso, uma tese muito interessante que eu compro. Já digo que compro a sua tese. E convido também a quem quiser participar do canal, assistir do meu canal, que tem o mesmo nome do grupo de estudos. E é isso mesmo, fico sempre à disposição. E, e como sempre, a palavra entre nós, ela sempre comunica. Laroye, Chumojubá. Laroye. Eu faço minhas as suas palavras.
Todo mundo convidado aí a se inscrever no canal Acílio Yangu, a participar dos nossos grupos de estudo, que devem ser realizados quinzenalmente, não é isso? Às terças-feiras. Isso, Talvez a gente comece de manhã e continue à noite. A gente ainda está vendo como vai se realizar, mas é só ficar sintonizado com os nossos canais que vai poder estar aí afinando-se essa compreensão de que a gente possa estar preservando os saberes desta terra e da terra de África. exatamente. Então, hoje é dia do escritor, né? 25 de julho. Sim, também. E parabéns a você, minha irmã, por o seu dia também. Duplamente dia seu. Eparrei. Epa, rei. Eu A não gente, podia se deixar de falar dela, né? então. Uhum. Então, salve Yansan. Tamo junto. Sempre. Obrigada de novo por esse dia, por essa conversa tão enriquecedora. Aroiê, tamo junto. Claro, e Beijo no abraço coração. a todos. Beijo.